Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo neste canal da série Verdades Ocultas do livro de Daniel. Especificamente, neste vídeo, falaremos sobre o personagem que é intitulado no livro de Daniel como Dário o Medo. Personagem citado no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 31. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. O problema, quando ocorre a queda de Babilônia e a morte de Belsazar, na verdade, quem faz a tomada de Babilônia é o general de Ciro, o persa. Dário o Medo nunca foi um personagem identificado historicamente, e nós veremos agora as evidências e os argumentos que demonstram claramente a inexistência deste personagem. Dário o Medo. Acompanhe a tela, por favor. O conquistador de Babilônia foi o general Gobrias, ou Gobrias, um general de Ciro, rei da Pérsia. Gobrias foi governador de Gutium, região leste da Mesopotâmia. Montes Zagros. Não se conhece na história alguma pessoa chamada Dário o Medo, chamada de Dário o Medo. Este é um personagem fictício mencionado no livro de Daniel como reinando entre Belsazar e Ciro, o Grande. Mas ele não é conhecido na história, e nenhum rei adicional pode ser colocado entre as figuras conhecidas de Belsazar e Ciro. O sucessor de Ciro, como rei da Pérsia, era chamado Dário. O autor de Daniel herdou um esquema de 4 reinos, no qual a Média precedia a Pérsia, e parece altamente provável que ele tenha criado a figura de Dário o Medo para se encaixar nesse esquema. As fontes antigas mais importantes que retratam a conquista de Babilônia são, primeiro, a crônica de Nabonido. Nabonido foi o último rei da Babilônia, e Belsazar, que é descrito como rei da Babilônia no livro de Daniel, era seu filho e príncipe herdeiro. Segundo, o cilindro de Ciro. E terceiro, o versículo de Nabonido, que apesar do nome, foi encomendado por Ciro. A campanha babilônica de Ciro começou em 539 a.C., embora presumivelmente houvesse tensões anteriores. Essas tensões entre a Média e a Pérsia, envolvendo também Babilônia. Em 10 de outubro, Ciro venceu uma batalha em Opis, abrindo o caminho para a Babilônia. E em 12 de outubro, Gobrias, governador do distrito de Gutium, e o exército de Ciro entraram na Babilônia sem batalha. Este registro também se encontra nas crônicas de Babilônia. Este Gobrias é presumivelmente a mesma pessoa que o Gobrias mencionado pelo historiador grego Xenofonte, um governador da província babilônica que mudou para o lado persa. Ciro fez sua entrada na cidade alguns dias depois. Nabonido foi capturado
e sua vida poupada, mas nada se sabe sobre o destino de Belsazar. Estudiosos fundamentalistas tentam associar sem sucesso Dário, o Medo, a figuras históricas. Então você pode já acompanhar que nós não temos nenhum lastro histórico da existência de Dário, o Medo, porque a tomada de Babilônia foi feita por um general de Ciro, Gobrias. E os registros históricos demonstram que este Gobrias é que foi também o administrador de Babilônia. Este Gobrias nunca foi chamado de Dário o Medo. E não temos fontes para afirmar que ele recebeu esse título de rei de Babilônia. Então vamos ver quais são as figuras históricas que os fundamentalistas tentam associar Dário o Medo, para dizer que existiu essa pessoa. Mas de fato, ele não existiu. Primeiro é Dário o Grande, Dário I Staspes, 550 a 486 a.C. Este Dário, historicamente conhecido, foi o terceiro imperador persa e uma figura importante para os judeus no início do período persa por causa do seu papel na reconstrução do templo em Jerusalém. No início do seu reinado, Dário teve que reconquistar a Babilônia para remover um usurpador, antes de expandir o império e dividi-lo em sátrapias. O autor de Daniel, ciente de certas profecias de que os medos destruiriam a Babilônia, profecias de Jeremias 51, 11 e 28 e Isaías 13, 17. Diga-se de passagem, profecias que não se cumpriram. E precisando de um rei para completar seu esquema de 4 reinos, veja a história do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, parece ter tomado o histórico Dário e projetado em um passado fictício. Uns vão dizer Dário, outros Dario. Para fins didáticos vamos falar Dário. Então observe, naquele esquema de 4 reinos que está dizendo da estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés em parte misturado ferro com barro, todos colocam ali que o peito é o Império Persa e logo os seus pés de ferro serão o Império Romano, ou seja, está profetizando para o futuro. Só que não. O escritor, ele está falando ali no tempo em que ele está escrevendo, ou seja, ele encerraria para o escritor. Esses pés jamais seriam o Império Romano. Esses pés para o escritor daquela época era o Império Seleucida, que vivia em disputas com a dinastia ali dos Ptolomeus, do reino ptolomaico. Não havia a previsão da chegada do Império Romano. Por isso que esse esquema de 4 reinos, na verdade, ele é reinterpretado. Ele é reinterpretado, porque o último reino estava sendo vivido pelo escritor. Então o esquema, a foto do esquema na época do escritor, então seria o Império Babilônico, o Império Medo, o Império Persa, Império Macedônio de Alexandre o Grande, e aí os pés misturados com barro é que seria o Império Seleucida, o mais frágil, ok? Dividido, pequeno, menor, em conflito com o reino ptolomaico. Então, esta é que era a foto do autor. A foto do autor era esta. Vamos continuar. As dinastias
foi o último rei dos Medos. Ele foi derrotado por Ciro em 550 ou 553 a.C. Seu pai se chamava Ciaxares, não o Assuero, Xerxes. E não há registro de sua presença na queda de Babilônia. Consequentemente, ele recebeu pouca atenção na apologética moderna. Mas o historiador judeu Joséfo, do século I depois de Cristo, seguido mais tarde pelo padre Jerônimo da Igreja Cristã Primitiva, harmonizou Daniel com as fontes históricas, alegando que Dário, o Medo, era filho de Astíages. Mas cadê as evidências desse Dário, o Medo, no governo de Babilônia? Então vamos lá. Ciaxares II. O escritor grego Xenofonte fala de um rei medo chamado Ciaxares, que era filho de Astíages. Outros historiadores gregos dizem que Astíages não teve filho. De acordo com Xenofonte, Ciro tornou-se rei da Média através do casamento com a filha de Ciaxares, contradizendo todas as outras fontes, principalmente as babilônicas, que dizem que Ciro ganhou a Média, ou seja, Ciro venceu uma batalha. Ele venceu a batalha contra Astíages e aí tornou-se rei de todo o Império Medo. Logo, também o Império Aquemênida se tornou assim Império Persa. Xenofonte não recebe crédito dos historiadores. E ele não diz, em qualquer caso, que esse Ciaxares desconhecido governava a Babilônia, Ciro. Este argumento depende de uma reinterpretação de Daniel 6:28. Daniel prosperou durante o reinado de Dário e o reinado de Ciro, o persa. Para ler, Daniel prosperou durante o reinado de Dário, mesmo reinado de Ciro, o persa. Aí tem que fazer um malabarismo, tornando-os o mesmo indivíduo, porque há o mesmo reinado. Entenderam? William Shea, um estudioso conservador, comenta que seria estranho referir-se a Ciro, o persa, filho de Cambises I, como Dário o Medo, filho de Assuero. E estranho também referir-se ao mesmo rei como Ciro em algumas passagens e Dário em outras. Ou seja, é impossível fazer essa harmonização. Cambises II. Cambises era filho de Ciro e seu sucessor como imperador. Os registros babilônicos indicam que Ciro o instalou como regente na Babilônia, mas ele não era medo. Seu pai não era Assuero e ele provavelmente não tinha 62 anos. Gubaru, ou Ugbaru, chamado Ugobrias nas fontes gregas, foi o general que tomou Babilônia para Ciro. Ele foi anteriormente governador babilônico de Gutium, uma área intimamente associada com a Média em fontes babilônicas. Esse Gobrias, ele pulou de lado. Antes de mudar de lado para os persas, e Ciro parece lhe ter dado a responsabilidade administrativa pela Babilônia após sua captura, mas ele nunca ocupou o título de rei de Babilônia. E este argumento não pode explicar o nome Dário em Daniel 6. Entenderam? Daniel 6 já diz que Dário é como se estivesse dando continuidade ao capítulo 5. Ok, meus amados? Então fica claro que
até o momento que temos de evidências arqueológicas, históricas, fontes, não demonstram que houve espaço entre haver um rei Medo governando Babilônia, um espaço entre Belsazar, regente, sair do trono, Nabonido ser capturado, e Gobrias, general de Ciro, tomar a Babilônia. Ciro entrou em Babilônia dias depois de Gobrias tomar a cidade. E Ciro, ele era persa. Então, esse personagem, Dário o Medo, com 62 anos, ele é um encaixe literário, fictício, do escritor do livro de Daniel. Esta é a realidade, ok? Claro que o autor tem a sua intenção em fazer isso, ele tem as suas motivações ao seu tempo e à sua época, mas quando tomamos isso para colocar um olhar histórico sobre o fato, obviamente fica notório, claro, fica explícito que Dário o Medo, como personagem histórico, nunca existiu. Se inscreva no canal Verdades Ocultas da Bíblia.